Muito obrigado, Kátia. É uma grande responsabilidade falar de você, depois de você. E espero fazer jus aí ao convite da Cris também. Eu espero que vocês estejam vendo a tela. Estão vendo? Ok. Bom, como a Kátia falou, eu tenho um tema aqui que pode intrigar algumas pessoas, mas é um tema que eu tenho abordado há algum tempo, né, há mais ou menos 2 anos, e fiquei muito feliz quando a Cris me convidou para falar exatamente sobre esse tema, porque ele talvez seja o tema mais caro para mim, atualmente, mais do que qualquer outro tipo de atividade profissional que eu tenha, né, e eu tenho algumas simultâneas, mas esse tema, de fato, é o que é mais caro para mim pessoalmente, né, que é uma provocação sobre masculinidades. Né. Eu queria começar essa provocação com uma pergunta dirigida especialmente aos homens. Né? Especialmente aos homens. É claro que as mulheres vão estar acompanhando essa apresentação, mas eu queria perguntar para você, homem, o que é que você vê quando se olha no espelho? Fazer essa reflexão. O que é que você vê quando você se olha no espelho? Eu vou contar um pouco o que é que eu via até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, o que eu via quando eu me olhava no espelho. Tá? Eu via uma pessoa genérica, tá? Um ser humano genérico, que não tinha raça, nem classe, nem gênero. Tá? Eu era uma pessoa, que a gente chama de pessoa. Tá? Ou que a gente pode chamar também de um ser universal. E esse bonequinho diz bastante sobre esse ser universal. Né? Quando a gente quer se referir a uma pessoa, sem falar sobre raça, gênero, coisa do gênero, a gente usa exatamente esse bonequinho genérico. Né? Acontece que, diferentemente das mulheres, eu, como homem, eu não preciso ficar pensando no meu gênero o tempo todo. Né? Na verdade, eu mal penso no meu gênero todos os dias. Né? Enquanto que minhas amigas, companheiras, mulheres, elas pensam todos os dias nisso. Tá? Todos os dias elas têm que se preocupar, por exemplo, se elas vão colocar uma roupa que vai atrair algum tipo de brincadeira inadequada, algum tipo de agressão verbal, até mesmo agressão física. Né? Dependendo da roupa que ela tiver, ela vai ter medo de passar por uma rua escura. Né? Toda mulher já sentiu medo de ser violentada nas ruas, numa rua deserta. Né? Enquanto eu, como homem, nunca pensei nisso. Eu nunca me preocupei com que roupa eu vou sair se o meu shorts é muito curto, tá? Para alguém me atacar no meio da rua. Tá? E isso é um privilégio de ser homem. É um privilégio com o qual eu nasci. Eu não fiz nada a respeito para ganhar esse privilégio. Eu nasci com esse privilégio. E eu, durante muito tempo, eu não percebia isso, porque eu me via como um ser universal. Né? E aí eu trago essa frase do Michael Kimmel, que é um estudioso de gênero, que diz exatamente isso, que privilégio é uma coisa que não é visível exatamente para aquelas pessoas que possuem o privilégio. Por isso, durante muito tempo, esse meu privilégio era invisível para mim mesmo. Né? E descobri, então, que quando a gente torna o gênero visível também ao homem, ou seja, eu percebo que eu também tenho um gênero, eu não sou um ser universal que representa toda a humanidade, tá? E por causa desse gênero eu tenho sim privilégios, tá? Esse é um primeiro passo para a gente começar a se questionar enquanto homem, e um primeiro passo para começar a conversar sobre masculinidades. Né? E por que o homem precisa falar sobre masculinidades? Né? Eu vou dar só um motivo aqui, embora a gente tenha dezenas. Né? Um motivo, por exemplo, é o fato de que no ano passado
1.314 mulheres foram assassinadas por homens, né, o que a gente chama de feminicídio. E esse número ele é altíssimo todos os anos. A verdade é que o Brasil ele é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. O 5º. E certamente esse número cresceu durante a pandemia, quando casais acabaram se isolando socialmente, ficando confinados dentro de casa, já que a grande parte desses assassinatos, desses homicídios contra mulheres, pelo fato de elas serem mulheres, elas acontecem justamente por pessoas próximas, tá? Companheiros, ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados. Tá? Então é alguém que a pessoa conhece. Eles não são monstros, tá? Não são monstros de outro planeta. São pessoas conhecidas. Tá? São pessoas que podiam ser nossos vizinhos. Tá? Ou seja, problema de gênero ele não pode ser encarado como um problema das mulheres. Tá? E nós, homens, eu incluso, né, considerava esse um problema das mulheres. Esse é um problema das mulheres. O feminismo é um problema das mulheres. Tá? O feminicídio é um problema das mulheres. Assim como a transfobia é problema dos LGBTQIA+, tá? E o racismo é um problema dos negros. É o contrário. Né? É o contrário. Tá? O racismo é um problema dos brancos. Só existe racismo porque existem os brancos. Assim como só existe machismo, sexismo e feminicídio por causa dos homens. Tá? Então já passou da hora de nós homens assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Tá? E aí, eu aprendi também uma forma prática de contribuir com isso. Primeiro, um questionamento para si mesmo. Tá? E que eu gostaria de trazer aqui para todo mundo, especialmente homens, né? Que é ajudar homens, assim como eu me ajudei, a questionar o que a gente chama de a caixa do homem. Tá? A caixa do homem é um conceito que foi criado por estudiosos e que foi popularizado por um educador chamado Tony Porter. Tá? O Tony Porter ele tem inclusive uma fala no TED que é sensacional, onde ele fala bastante sobre a caixa do homem, e eu recomendo todo mundo assistir. Mas a caixa do homem que tem, na verdade, são aquelas verdades, né, que nós homens crescemos ouvindo o tempo todo. Tá? Que é que define o que é o homem de verdade. Tá? O homem de verdade, ele é hétero, para começar. Né? Assim que a gente aprendeu desde criança. O homem de verdade, ele é forte, ele é corajoso, ele está sempre no controle, né? Ele é sexualmente perfeito, tá? Está sempre pronto para transar, ele é firme na hora de falar, ele não demonstra emoções, né? Ele é provedor da casa, né? Ele não desiste, ele aguenta o tranco, ele é competitivo, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo, tá? E, a propósito, ainda é bastante reproduzido pela mídia. Né? Óbvio que agora a gente está vivendo um momento em que isso se questiona, e é esse questionamento que a gente precisa fazer em relação à caixa dos homens. Essas características, elas não são ruins em si. O problema é quando ela se torna obrigatória e tudo aquilo que está fora dessa caixa é colocado como não homem. Tá? Não é másculo, não é masculino, é coisa de viadinho, tá? É coisa de mulherzinha. Né? Então, assim, a caixa do homem é a primeira coisa que a gente precisa questionar. E se a gente agrupa essas características da caixa do homem, a gente pode chegar em 3 pilares. Tá? Um pilar é a habilidade atlética, que aqui no Brasil é bastante representada pela academia, pelo futebol. Né? Então, quem é malhadão e quem joga futebol é macho de verdade. Quem não gosta de futebol é mulherzinha. Tá? Essa é a porcaria que a gente vai aprendendo. Né? Sucesso econômico. Né? Homem que é homem, ele provê a casa, ele fica rico, ele tem um carrão para mostrar, uma casa enorme para mostrar. Tá? Outro valor distorcido que nasce a partir da caixa do homem. E o terceiro pilar, a conquista sexual. Né? O homem que tem várias mulheres, ele é um pegador, ele é um Dom Juan. Né?
Quando a mulher pega vários homens, é uma vagabunda. Né? Então, assim, esses são os 3 pilares que saem da caixa do homem e acabam distorcendo aquilo que é homem de verdade e até aquilo que é uma mulher. Né? E tudo isso leva o homem, né, a ser protagonista da violência de gênero. Porque se ele não pode demonstrar sentimentos, ele tem que ser perfeitão, tem que ser atlético, tem que ser rico, tem que ser pegador, né? É óbvio que ele vai ter problemas de saúde física e mental. Né? E vai começar, inclusive, a se violentar. Né? Então, o homem, a gente já viu que é o que mais mata mulheres, mas ele também é o que mais mata outros homens, e ele também é o que mais se mata. Tá? Os homens se matam 4 a 7 vezes mais do que as mulheres. Embora as mulheres tentem mais suicídio, os homens eles conseguem, porque os homens eles utilizam métodos mais violentos. Agora, muitos de nós homens não concordamos ou refletimos e passamos a não concordar com esse padrão da caixa do homem. Né? E a gente quer sair dele. Só que sair dele não é tão fácil assim. Né? Não é que você simplesmente decide num dia, ok, não serei mais um cara que segue as regras da caixa do homem a partir de amanhã. Tá? Não é assim que funciona. A gente precisa de ajuda para isso acontecer. Tá? Uma das ajudas importantes, né, além de se manter vigilante, obviamente, consigo mesmo, tá, é trocar com outros homens que estão na mesma busca. Quando você começa a encontrar homens que estão nessa mesma... Boa noite, gente. Eu caí, mas voltei. Pode colocar a apresentação no ar, Rafa, para a gente não perder mais tempo. Tá bom? Então, minha fala é sobre masculinidades, para quem acompanhou lá atrás, tá? Eu comecei provocando os homens a refletirem quem eles veem no espelho quando se olham no espelho, e eu contei um pouco que quando eu me vi no espelho, eu vi uma pessoa genérica, que não tinha raça, classe, nem gênero, ou seja, esse ser universal. Né? Homem virou sinônimo de ser universal. Pessoa, quando se fala de uma pessoa, você acaba sempre pensando num homem, né? E que isso é um privilégio, porque diferente das mulheres, a gente não precisa ficar o tempo todo pensando sobre o nosso gênero e sobre os perigos que a gente corre por ser uma mulher. Né? E que todo privilégio, na verdade, é invisível para aquelas pessoas que possuem, por isso você precisa ter intencionalidade para enxergar que tem esse privilégio. Né? E aí, fazer com que o gênero seja visível ao homem é o primeiro passo para a gente conseguir questionar a masculinidade tóxica que a gente vive hoje. Tá? Falei também sobre o fato do Brasil ser um dos países que mais mata mulheres no mundo, o 5º país que mais mata mulheres no mundo, todos os anos, e que esse número provavelmente aumentou durante a pandemia e o confinamento dos casais, já que a maioria dos assassinatos são feitos por homens que conhecem essas mulheres, né? E que, portanto, os problemas de gênero, eles são problemas dos homens também, e é o momento da gente, ou já passou do momento já de a gente assumir essa responsabilidade pelos nossos atos. Né? E a primeira coisa que eu propus, sugeri, como tomar responsabilidade pelos nossos atos é questionar o que a gente chama de a caixa do homem. Né? E acho que foi mais ou menos por aqui que a gente parou, né? A caixa do homem tem todas aquelas verdades que a gente foi ensinado desde crianças, né? Aquelas verdades absolutas de que homem de verdade é hétero, é forte, é corajoso, está sempre no controle, está sempre pronto para fazer sexo, é firme, não demonstra emoções, não chora, né? Provê tudo dentro de casa. Eu não estou dizendo que todas essas características são ruins. Né? O que é ruim é quando essas características se tornam obrigatórias para o homem e quando tudo que está fora dessa caixa é colocado como errado, é colocado como não homem. É classificado até pejorativamente como mulherzinha, como viadinho. Né? Então, assim, essa caixa do homem é a principal coisa que a gente precisa questionar, começar a questionar. E quando a gente classifica essas características da caixa do homem em
em pilares, a gente encontra 3 pilares principais, né? O primeiro pilar a gente chama de habilidade atlética, ou seja, é aquela a necessidade do homem ser um atleta, de saber ser bom nos esportes, né? Especialmente no Brasil relacionado a futebol. Se você não gosta de futebol, você já não é um homem de verdade, né? O outro pilar é o sucesso econômico, né? Essa obrigação do homem, né, ter sucesso econômico, ter um alto cargo, ter o carrão do ano, ter uma casa enorme, mostrar isso para as pessoas, né? Então, esse é um outro pilar que também contribui para a toxicidade a partir da caixa do homem. E o terceiro pilar, a conquista sexual, né? Ou seja, a ideia de que o homem precisa ser um Dom Juan, precisa ser um pegador, né? E que se não for isso, ele é frouxo, né? E o mais curioso é que se a mulher for uma pegadora e tiver vários homens, ela já é classificada como vagabunda. Então, assim, tudo muito distorcido, né, em relação à masculinidade, inclusive distorcendo o que é ser mulher, né? Tudo isso leva o homem a ser protagonista de muitas violências, né? Como a gente viu lá atrás, ele já é mais violento em relação às mulheres, né? Então, os homens matam mulheres todos os dias, matam mais de 1000 mulheres por ano. Mas eles matam também a si mesmos, né? Os homens matam mais outros homens, né? E, para finalizar, o homem mata mais a si mesmo, né? Os homens cometem mais suicídio, né? Os homens se matam 4 a 7 vezes mais do que as mulheres, né? Então, essa violência acaba acontecendo em todos os níveis. Agora, muitos de nós não concordam com essa caixa do homem e quer sair desse paradigma da caixa do homem. Acontece que não é fácil fazer isso. Não é você decidir numa noite que a partir de amanhã eu não vou mais seguir a caixa do homem. Não é assim que funciona. É difícil, precisa de esforço. Mas além de esforço, é preciso de ajuda. É preciso se manter vigilante e, principalmente, é preciso ter outros homens para trocar experiência. Outros homens que estão nessa mesma busca para trocar essa experiência. Né? E aí é que eu trago uma experiência pessoal, né? Que é a experiência de grupos reflexivos. Tá? Grupos reflexivos é uma metodologia de rodas de conversa que foi criada para o processo de reabilitação de homens condenados pela Lei Maria da Penha, portanto, homens condenados por violência doméstica. Tá? Esses grupos reflexivos da Lei Maria da Penha, elas são a série de encontros mediadas por um psicólogo, né? E os homens que participam dessas rodas de conversa, onde eles vão discutir temas desde feminismo até a própria violência doméstica, né? Quem participa desses grupos tem inclusive a pena amenizada. Né? Mas o mais importante é que lá atrás, quando esses grupos foram implementados, houve uma medição, uma primeira medição nos grupos do Maranhão, né? Através do Instituto, por meio do Instituto Patrícia Galvão. E o que elas mediram foi a taxa de reincidência à violência doméstica de homens que participaram ou que não participaram de grupos reflexivos, tinha um grupo de controle. Tá? E o que eles descobriram foi homens que não participam de grupos reflexivos, homens condenados pela Lei da Maria da Penha, e não participam de grupos reflexivos e são reinseridos na sociedade, 75% dos casos ele volta a reincidir, ele volta a cometer agressão contra mulheres. Enquanto que homens que participam dos grupos reflexivos, dessa sequência de encontros, depois que eles são reinseridos na sociedade, menos de 5% reincidem nesse mesmo crime. Tá? Então ficou comprovada ali a eficácia dos grupos reflexivos, e isso foi expandido, então, para o território nacional. Eu sou caseiro, ou seja, coordenador de grupos de masculinidades do MEMO. Tá? No MEMO, a gente usa exatamente essa metodologia, uma sequência de grupos, de rodas de conversa, de encontros. Tá? A diferença é que não são homens condenados pela Lei Maria da Penha. São homens comuns, tá? Homens que estão na vida sendo machistas, como eu sou, sendo racistas, como eu sou,
né? E que nesses encontros debatem todos esses temas, né? A gente chama esses homens que participam de homens incomodados, né? É só isso, homens incomodados. Não são homens desconstruidões, nem homens avançados. Tá? Não é um selo de qualidade participar de um grupo reflexivo, e não é um selo de qualidade participar dos grupos do Memo. Tá? Não é um badge de desconstrução. Tá? Você simplesmente é um homem incomodado o suficiente para participar de alguns encontros para discutir sobre as cagadas que você faz todos os dias, né? Que nós homens fazemos todos os dias. E por que só homens? Né? Primeiro porque a gente acredita assim, que homens entendem melhor algumas questões de outros homens. Tá? Assim como mulheres entendem melhor questões de outras mulheres. Mas o segundo motivo é que as mulheres elas já estão sobrecarregadas de coisas. Né? As mulheres elas não podem se responsabilizar, serem babás de homens que estão discutindo sobre a sua conduta, o seu comportamento. Né? Em terceiro, porque homens falando entre si sobre emoções já é uma espécie de micro-revolução. Né? Eu sou de uma geração de homens, né, que não demonstra sentimento, que não conversa com outros homens sobre sentimentos e emoções. Né? Não conversava. Tá? Conversava de futebol, política, né? Mas não conversava sobre suas próprias emoções. Né? E quando a gente fala homem aqui, a gente está falando de homens, pessoas que se identificam como masculino, tá? Independente do gênero e da orientação sexual. Ou seja, a gente tem nesses grupos homens hétero, homens homo, bissexuais, transexuais, tá? E essa riqueza vem justamente dessa diversidade de homens. Ela acontece, então, através de rodas de conversa com grupos de até 20 homens, e são 11 encontros quinzenais que perfazem uma temporada que corresponde mais ou menos aí a um semestre. Tá? E é essa experiência que eu tenho tido nos últimos 2 anos como caseiro de grupos reflexivos de masculinidades no Memo. Né? Então eu queria terminar fazendo algumas provocações para os homens aqui presentes. Né? E para as mulheres que têm amigos e companheiros homens, né? Para levarem essa provocação também para a conversa. Né? Primeira provocação é: você, homem, enxerga os seus próprios privilégios, como eu falei lá atrás, né, na frase do Michael Kimmel, né, que privilégio é uma coisa que é invisível para aqueles que os possuem. Né? Você precisa querer enxergar seus próprios privilégios. Você, homem, começa a enxergar, estava disposto a enxergar os próprios privilégios? Segundo, você, homem, admite que é machista? Né? Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de admitir que eu sou machista, tá? Mas eu já tive essa resistência. Não, machistas são os outros. Eu não sou machista. Tá? Não, eu sou machista. E admito isso. Provavelmente eu vou morrer machista. Tá? O que a gente pode é segurar a onda, né, e não manifestar esse machismo no dia a dia. Você, homem negro, admite que é racista? Né? Eu hoje admito que sou racista. Né? O que eu tenho que fazer é também me policiar, né, para me transformar nesse sentido, e ser cada dia um pouco menos racista do que eu fui ontem. Né? Porque eu não sou negro. Né? Então eu jamais vou entender o que é estar na pele de uma pessoa negra. Né? Então admitir isso também é importante. E você, homem hétero, admite que é homofóbico? Eu sou hétero, um homem hétero cis. Né? Eu admito que eu sou homofóbico. Né? Eu admito que eu tenho preconceitos na minha cabeça, por mais que eu me esforce em não manifestar isso. Porque eu fui formado dessa forma, naquela caixa do homem, que acha que homem de verdade é hétero. Tá? Desconstruir tudo isso leva tempo e precisa de muita intencionalidade. Para então trazer a última pergunta, que é: você está disposto a dedicar um mínimo de tempo para discutir masculinidades? Né? Os grupos reflexivos do Memo são 11 encontros de 2h30, tá? Quinzenais. Tá? É bem menos do que um semestre de MBA. Tá? Mas ainda a gente tem poucos homens dispostos a dedicar esse tempo para discutir masculinidades, para discutir os erros que cometeu e continua cometendo no dia a dia enquanto homem, enquanto machista, enquanto racista, né, enquanto homofóbico. Né? E ter essa discussão com outros homens, se vulnerabilizar a partir da discussão de sentimentos e emoções, é um passo importante para a gente
construir novas masculinidades daqui em diante. Eu vou agradecer de novo ao convite da Cris e da Fabi para falar aqui sobre esse tema, que é muito caro, e que tem muito a ver com os 50 mais. Né? Porque eu só comecei a refletir sobre tudo isso muito depois dos 40 anos. Né? Então eu sou uma prova viva de que mesmo depois dos 40, tá difícil do que finalizar a fala dele, mas já foi muito mais do que da outra vez, né, gente? Bom, quantas falas inspiradoras, né? Não sei se o Ken volta. Ih, o Ken voltou! Finaliza, por favor! Não, é só para dizer, só para finalizar mesmo, assim, que eu sou a prova viva de que mesmo depois dos 40, mesmo depois de 50, dá para construir uma nova masculinidade, refletir uma nova masculinidade. Então eu convido todos os homens que estão aqui a fazer isso com a gente, tá bom? É isso. Desculpa pelas duas quedas. Tá? Infelizmente a gente não tem ainda internet sensacional em todos os pontos. A gente é que agradece pela insistência, né, Cris? Sim, Ken, foi maravilhoso. Obrigada.